você era um cara que era, na época do colégio, eleito de essas coisas, o diretor da classe, líder de turma, você era? No colégio não, porque eu era mais quieto. E também meu colégio não era muito democrático. As pessoas não podiam falar muito. Ah, é? Não tinha essa coisa de líder de classe, não tem nada disso. Mas o que você podia fazer era virar líder de classe, mas aí você ia numa reunião e levava seus pedidos, mas eles não eram atendidos e tudo bem. E era isso, era um reflexo do Brasil naquele momento. E eles achavam que era isso, é que nem um pai que reprime os filhos, né? Ele fala assim, estou te preparando para a vida. Tá. Então era meio isso. Entendi. Você estudou em escola judaica? Não? Você no Colégio Rio Branco. Tudo que meus pais não queriam é que eu fosse um judeu dentro da bolha do judaísmo. Mas isso é uma história longa, tem resposta longa, média e curta para isso. A curta é que eu fosse inserido numa sociedade porque eu era o recomeço de uma família. Uma família que tinha sofrido muito, tinha morrido quase todo mundo. Então, e ser judeu, num certo aspecto, era a causa dessa morte, dessa perseguição. Então, de algum jeito, não se manifestar, não falar, não mostrar e não viver nesse contexto o tempo todo, era se proteger dessa perseguição. É um entendimento distorcido, mas cabível para quem sofreu a guerra, né? Foi um caso objetivo do meu pai e da minha mãe. E o entendimento que te deram, essa leitura, a leitura que te deram que você tem da situação. Entendi as duas coisas. Olhando para trás. As duas coisas. Eu fiz bar mitzvah porque meu avô me levou pelo braço, mas eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era porque não se falava de judaísmo na minha casa, se falava da Polônia. Meu pai era polonês, minha mãe é polonesa também. Resumidamente, a família do meu pai só sobrou de 11 irmãos, do meu avô sobraram só ele mais um, da minha avó também. Enfim, daí é uma história longa que eu acho que não cabe falar, quer dizer, se quiser eu falo. Pô, uma história tão boa, Dan. A história é linda. Mas então se você... Mas eu sou, resumidamente e objetivamente Não é boa porque envolve desgraça e morte, não é isso que eu quis história dizer. É boa, né? História é boa. Não, eu sou o filho mais velho de uma família que lutou muito para sobreviver, veio da Polônia para o Brasil para recomeçar. Resumidamente, a sinopse do filme é essa. Tá. Então eu sou colocado para recomeço. Eu sou colocado num colégio não judaico, sou bom aluno, não se fala de judaísmo em casa. Não se fala? Não se fala. Meu avô falava, eu só tive avós por parte de pai. Pai da minha mãe foi fuzilado na guerra e a mãe dela morreu antes de eu nascer. Então era isso. Mas daí eu viro, entre aspas, ligado, eu fico conectado ao judaísmo por causa de que porque o lugar que eu vou fazer estudar Bar Mitzvah acaba fazendo um espetáculo de teatro, que é o José Soma Technicolor. Tem 100 crianças lá, eu fico amigo de todo mundo, começo a descobrir e entender outras coisas. E também tem uma questão da identidade que pelos outros, você ganha um contorno da tua identidade, né? Quando os outros apontam o dedo para você e falam, você é judeu, ou começa a fazer comentários a esse respeito, você começa a entender certas coisas das quais você não pode escapar. Aí eu ia morar com meus avós. Aí era muito legal. E aí, né, porque avô é o máximo. Claro. E meu avô gostava muito de mim, e eu gostava muito dele. E aí ele começou a gravar já no final de vida as memórias da guerra num gravador, que até hoje tá em casa. Áudio, som. Ele gravava com um microfoninho assim, de costas para uma janela clara, uma cena de cinema que sempre nunca sai da minha memória. Depois meu avô foi perdendo a consciência de certas coisas, ele se escondia embaixo dessa cama toda vez que a gente não o encontrava. Então, nessa cama ele gravou essas memórias de guerra em polonês e me contava em português o que ele estava gravando. Ele faleceu, a gente traduziu esse texto para o português e lançou o livro, ele já tinha morrido. Claraboia Sem Luar é o nome do livro e eu escrevo o prefácio. Eu tinha então 17 anos. Aí minha conexão com a história da guerra, a história deles era totalmente outra. O meu pai não falava sobre a guerra. Sempre se fala isso, não sei como foi para você. E se eu estiver falando muito, você já me interrompe? Não fala. Mas ou não se fala nada, ou se fala tudo. Quanto mais você fala, menos eu trabalho, Dani. Então tá ótimo. Beleza. Fico tranquilo. Não, na minha casa não se fala. Não, na minha casa, na verdade, assim, meu pai escolheu que eu me batizasse depois de adulto. Ele não me batizou, na verdade. Então, assim, eu não sou judeu. Meu pai é judeu. Meu pai é judeu, lê, se informa, sabe de tudo, tem uma biblioteca gigantesca de livros falando sobre a Segunda Guerra, sobre o judaísmo, sobre os judeus pelo mundo. Então eu via meu pai muito interessado e muito envolvido. Minha mãe não é. Então ficou aquela coisa do tipo, vamos deixar que em algum momento ele vai pender para o lado que ele quiser, se ele quiser no futuro
se batizar, ou ele faz o que ele quiser. Todo mundo veio de algum lugar. O Brasil é um país... as suas fugidas, pessoas escravizadas, pessoas de todos os cantos estavam aqui. Os únicos que estavam aqui eram os índios. Então eu acho fundamental, é fundamental em qualquer país, mas ainda mais no Brasil, pela própria curta história, pela falta de educação e cultura, que as pessoas saibam quem elas são. Sim. Ao que elas pertencem. Claro. De onde elas vieram. Eu acho isso importante. Hoje em dia, mais ainda, onde essas coisas são todas distorcidas e a história, de alguma maneira, rediscutida, negada, mudada, etc., conforme interesses políticos em geral. Voltando para a minha história de uma maneira rápida, meu avô gravou, fizemos o livro, lançou o livro, e daí minha relação virou outra. Era isso? Era. Com a raiz, a tua raiz, é isso que você está falando? A relação com o judaísmo, você está falando? Meu pai, não, porque eu falava isso no meu pai, né? É falecido recentemente, por isso que às vezes ainda peço perdão, falo no presente, né? Meu pai não falava da perseguição porque ele nasceu durante o nazismo, né? Ele nasceu em Cracóvia, na Polônia, e foi entregue para uma outra família para ser cuidado, enquanto a família do meu avô se escondeu no sótão de uma fábrica de carvão. Lá eles ficaram 3 anos. No meio dessa história, o meu pai estava morrendo de inanição. Inanição, para quem não sabe, é a falta de alimentação. A minha avó sai desse esconderijo por causa do zelador. O zelador desse prédio, que cuidava desse prédio já abandonado por causa da guerra, ele era amigo do meu avô e católico. Católico polonês. Né? E ele fala, seu filho está morrendo, minha avó vai lá ver, porque ela falava bem alemão, ela volta e tem uma votação nesse sótão para ver se traz ou não traz a criança. Meu avô sempre falava isso, ganhamos, mas não por unanimidade. Meu pai foi trazido num saco de estopa e diziam muito fraco e quase morrendo. Ali ele passou o restante da guerra. Ele era sufocado toda vez que chorava e isso trouxe sequelas para ele. Então meu pai teve sequelas durante a vida toda de ter brancos de memória ou de ação. Caralho. Que ele nunca soube direito e nunca soube se tratar sobre isso. Eu lembro quando eu estreiei uma vez uma peça, eu nunca contei essa história, mas ela me toca em especial. Acho que por isso que eu nunca falei também, né? Quando eu fiz uma peça com a Irene Ravache, chamada Meu Deus, a gente estreou Teatro FAAP, lindo, lotado, direção do Elias Andreato, e meu pai estava sentado ali com minha mãe, minha irmã, etc. E de repente a gente está no momento da peça, eu vejo um reboliço no canto dele ali. Era ele que tinha apagado, no meio da estreia. Aí eu olhei, e essa coisa de palco, né? Você olha, você percebe, não sei se você é assim, eu percebo e olho quais são as cadeiras vazias, tudo que está acontecendo. E a minha cabeça girava, eu continuava falando como personagem, Deus, na ocasião, e meu pai tinha desmaiado ali, apagado por um instante. E de repente ele volta. Depois da peça a gente conversou e falei, e aí, o que você achou? Aí ele falou tudo e eu não falei nunca para ele que eu tinha visto, e ele nunca tinha me falou que ele não viu parte da peça. Então, às vezes, pequenos segredos são gestos de amor. A tua vontade de fazer teatro, de se tornar uma figura das artes, nasceu da onde? Da incapacidade de expressão. Da incapacidade de se comunicar, encontrar o outro, ser feliz e ser amado. Eu acho que a vida era incompleta para mim, era difícil para mim, e aí a arte, não só para mim, mas para muita gente, chega nesse lugar. Eu me expresso através da música, eu me expresso através de um quadro, eu me expresso através de um podcast, de um stand-up, de uma peça, que às vezes, no caso da peça e não do stand-up, são palavras que não são minhas, que dizem a meu respeito. O stand-up são palavras minhas, né? Mas daí eu encontro as pessoas, daí elas me reconhecem, daí elas me entendem, aí elas me aceitam. Ou não, mas eu as provoco, eu vejo que eu existo. Essa existência me faz bem, eu sou notado. Passar a existir para algumas pessoas é fundamental, mas isso só pode acontecer com quem ainda acha que não existe, né? Tem essa ilusão, de alguma maneira, essa deformação. Isso é uma questão psicoterapêutica, né? Quando você resolve isso, daí você complementa com a tua pergunta, quando você resolve isso lá na frente, e acho que é legal, de repente, você acha que tem muito para falar sobre isso, porque a sua geração foi muito assim. Quando a gente passa a existir, a gente passa a ser notado, a gente passa a ter relevância, essa falta não existe mais.
Como diria Freud, o objeto mata o desejo. Eu desejo uma Ferrari, eu tenho a Ferrari e meu desejo foi embora. Eu desejo ser amado, eu sou amado em excesso, esse meu desejo foi embora. Aí acontece uma segunda etapa na profissão, que eu acho que daí é a profissão de verdade. Que é a parte, aí sim, não é mais uma questão pessoal, não é mais uma questão terapêutica, é uma questão artística. Uhum. Você corre o risco de se frustrar quando você não é mais tão popular ou tão visto, né? Se você constrói a tua noção de indivíduo na frente do público. Porque tem que ter alguma coisa tua também como indivíduo que não necessariamente está exposta o tempo inteiro, para que você saiba se preservar e não fique viciado na luz, né? Nessa coisa aqui o tempo todo. É uma questão de porquê, né, cara? Por que eu faço isso? Por que eu tô aqui? Por que eu escolhi fazer isso? Se é pelo sentimento de alegria, o sentimento não importa. Pessoas adultas não dão bola para sentimentos. A gente dá bola para porquês. Sentimento é a camada superficial do oceano, entendeu? Quem dá bola para sentimento é criança, eu acho. Eu acho que se você entende o porquê, você continua. Ou você para. Mas você sabe o que você está fazendo. Tem uma certa idade que a gente tem que passar a entender o porquê da gente estar fazendo. Se o teu porquê é a popularidade, voltando para o que você estava falando... Quando você perde essa popularidade, ou quando você tem excesso, isso te excita em excesso ou te entristece em excesso. Uhum. Você vive nessa camada superficial do sentimento. No meu caso, eu tive um baque quando fui muito reconhecido e muito amado, porque eu acho que eu tenho preconceito com a histeria, da qual a televisão é filha, né? Uhum. Ou mãe, não sei. Mas tem uma relação muito intrínseca. Te assustou, então? Sim, claro que sim. Porque a partir de uma certa hora é uma delícia ser reconhecido, mas há um excesso nisso e você sabe que há um excesso nisso. É engraçado, é curioso não ser atendido no restaurante, as pessoas mudarem de rua quando te veem, quererem te bater, brincarem com você em todos os lugares, não sentarem do lado do seu lado, tô falando porque eu fazia um vilão, né? Uhum. Não sentarem do seu lado no avião. É muito curioso, é muito engraçado, mas é bobo também. Claro. E quando o mundo inteiro tá te vendo dessa forma, deve ser confuso, né? Mas Rafa, também tem uma coisa assim, e eu acho que é uma sabedoria da vida. O que é que eu escolho? Eu vou falar caldeirão, não é uma palavra que eu não curto muito, mas enfim, nesse caleidoscópio de cores e de emoções, dá para você escolher o melhor. E o melhor era o carinho ou o reconhecimento pelo meu trabalho. Era o cara, era saber que a gente mudou uma lei por causa daquele trabalho, uma lei no caso de violência contra a mulher. Mudou lei, Mudou lei. O Lula me recebeu lá em Brasília. Porra, o Dan, para de bater na mulher. Que do cara. Fomos recebidos por ele, mudamos uma lei. Não só essa lei de violência à mulher, mas teve outras leis. A novela fez muito sucesso, muita repercussão na época. E esse é o lugar mais legal, é um dos lugares mais legais da arte estar, quando ela provoca uma mudança na sociedade, eu acho. Aí você se sente relevante no outro caminho. Do caralho. Né? Se inspirar a mudança de uma lei por causa de um personagem que você fez na novela que batia na mulher, maravilhoso, cara. Talvez algumas pessoas estejam assistindo e falando assim, porra, precisou disso pra mudar a lei? Precisou. Uma pena, porém mudou. Por quê? Porque o Brasil é um país de ficção longa. Isso é uma coisa que eu sempre quis entender. Porque as ficções aqui são ficções de 8 meses. Quanto tempo dura uma novela? 9 meses? Não mais, acho que tem algumas de 6, mas duravam 9. Por que isso? Quiçá 10, se fizesse sucesso. Isso muito. Você acha que o Brasil simplesmente gosta dessas ficções, se apega aos personagens, ou ela gosta de viver aquelas vidas, assim? As duas coisas, e também acho que tem uma questão de lucro. A novela dá lucro a partir do 2º, 3º mês, né? Então, a partir daí, o cenário já está pago, os atores já estão pagos, está tudo certo, vamos manter no ar, porque é uma fórmula que está indo bem. Por outro lado, para quem está assistindo, você tem uma relação de amizade próxima, de carinho, próximo àquele personagem, como se fosse um amigo seu. E a televisão chega em todo lugar, como o rádio. O rádio e a TV formaram a cultura desse país. É diferente para outros países porque tem outras opções de cultura. Aliás, tem mais cultura, mais investimento em educação, mais investimento em cultura, mais livro, mais teatro, mais outras fontes. E não há um domínio tão grande de uma emissora em determinados países como existe aqui. Como existiu aqui, existe ainda.